No começo do século VII, o mundo era como um ringue com dois lutadores de peso pesado exaustos. De um lado, o Império Romano do Oriente, que conhecemos como Bizantino. Do outro, o Império Persa Sassânida. Por mais de um século, eles se engalfinharam numa luta mortal, uma guerra atrás da outra, que culminou num conflito final de 26 anos. Em 628, a luta finalmente acabou. Não houve um vencedor claro, apenas dois impérios de joelhos. Cidades saqueadas, milhões de mortos, economias em ruínas. Eles eram como dois campeões esgotados, apoiados um no outro, sem forças para levantar os braços. O que eles não sabiam é que, fora do ringue, uma força nova e faminta, unida por uma nova fé, se formava nas profundezas do deserto da Arábia. Uma força que não apenas os desafiaria, mas que varreria um deles do mapa e deixaria o outro mutilado para sempre. Tudo na velocidade de uma tempestade de areia. Essa é a história de como uma guerra relâmpago, lançada por um povo que o mundo mal conhecia, derrubou dois dos maiores impérios da história. A história é cheia de momentos de virada, pontos de inflexão tão dramáticos que mudam o rumo da civilização para sempre. E poucos momentos foram tão sísmicos quanto a ascensão do Califado Islâmico no século VII. Saindo de uma península que sempre foi vista como uma periferia poeirenta, os exércitos árabes, unidos sob a bandeira do Islã, protagonizaram uma das expansões mais rápidas e impactantes que o mundo já viu. Em menos de 100 anos, eles criaram um império que ia do Oceano Atlântico até as fronteiras da Índia. Mas, para que esse novo império pudesse nascer, os antigos precisavam cair. E a velocidade com que eles caíram chocou o mundo antigo. Como isso foi possível? É como se perguntar como uma pequena startup, surgida do nada, conseguiu não só competir, mas derrubar dois gigantes da tecnologia em menos de uma década. A resposta está numa tempestade perfeita, o esgotamento fatal de velhos rivais e a ascensão explosiva de uma nova e vigorosa potência. Para entender a rapidez da conquista árabe, primeiro precisamos olhar para o estado dos seus futuros adversários. O Império Bizantino e o Império Persa Sassânida eram herdeiros de tradições de milênios. Por mais de 700 anos, eles foram rivais, jogando uma partida de xadrez geopolítico que se estendia por todo o Oriente Médio, onde cada peão era um exército e cada lance custava milhares de vidas. Mas a última guerra entre eles, de 602 a 628, foi diferente. Foi como se, no final da partida, eles tivessem virado o tabuleiro e começado a se agredir com as peças. Tudo começou quando o imperador bizantino Maurício foi assassinado, e o Shah persa Khosroes II usou a vingança como pretexto para uma invasão total. No começo, os persas tiveram um sucesso esmagador. Eles tomaram o Levante, Jerusalém, e em 618 invadiram o Egito, o celeiro do Império Bizantino, cortando seu suprimento de grãos. Era como se estivessem cortando a linha de combustível do motor romano. Parecia que o império estava prestes a entrar em colapso. Mas aí, um novo imperador, Heráclio, lançou uma contra-ofensiva desesperada e genial. Foi o equivalente a ir ali num jogo de pôquer, apostando todas as fichas que lhe restavam. Ele transformou a guerra numa espécie de cruzada e liderou seus exércitos no coração do território persa. A guerra terminou com uma vitória bizantina, mas o custo foi astronômico. Imagine um corpo que lutou contra uma doença terrível. Mesmo depois de se curar, ele fica fraco, vulnerável e sem defesas. Era esse o estado dos dois impérios. Suas melhores tropas estavam mortas e suas províncias, como a Síria e o Egito, estavam profundamente descontentes, como funcionários exaustos de uma empresa mal administrada, cansados dos impostos e das disputas internas. O palco estava montado. Dois gigantes feridos, ofegantes, sem perceber a verdadeira ameaça que vinha do sul.
Enquanto isso, na Península Arábica, riachos que sempre correram separados estavam se unindo para formar um rio caudaloso. Após a morte do profeta Maomé em 632, as tribos árabes foram unificadas sob uma única liderança, o califado. Pela primeira vez, sua energia foi direcionada para fora, impulsionada por uma fé fervorosa. O primeiro califa, Abu Bakr, consolidou o controle sobre a Arábia e depois mirou no norte, nas terras ricas e enfraquecidas dos impérios. No início, as campanhas do Califado Rashidun não eram um plano de conquista mundial, mas sim ataques em larga escala. Só que a defesa dos impérios se mostrou tão frágil quanto uma vidraça, e os ataques se transformaram numa invasão total. A Síria, uma província bizantina rica, foi o primeiro grande alvo. Aqui a vantagem tática dos árabes se mostrou decisiva. Os exércitos bizantinos eram como trens de carga poderosos, mas lentos e presos a trilhos fixos de estradas e linhas de suprimento. Já as forças árabes eram como um enxame de veículos 4x4, que podiam surgir do mar de areia, atacar um ponto fraco e desaparecer de volta no deserto antes que o inimigo pudesse reagir. O ponto de virada aconteceu na Batalha de Yarmouk. Em 636, o imperador Heráclio juntou um exército gigantesco para expulsar os invasores. Os bizantinos eram mais numerosos, mas o brilhante general muçulmano Khalid ibn al-Walid usou sua mobilidade, seu conhecimento do terreno e até uma tempestade de areia na hora certa para causar uma derrota catastrófica. Yarmouk foi um desastre do qual os bizantinos na Síria nunca se recuperaram. Com seu principal exército destruído, as cidades da região caíram como dominós. Damasco foi conquistada em 635. O golpe simbólico e espiritual veio em 638, quando Jerusalém, a cidade mais sagrada da cristandade, se rendeu ao califa Omar. Era o equivalente a capturar a bandeira do time adversário. Um golpe moral devastador. Em menos de uma década, toda a Síria e a Palestina, terras que eram romanas há mais de 6 séculos, estavam sob controle muçulmano. Para o Império Bizantino foi uma perda terrível, mas para seu antigo rival, o Império Sassânida, o destino seria ainda pior. Enquanto os bizantinos lutavam na Síria, os exércitos do califado também se viraram para o leste, contra o Império Persa. Se Bizâncio estava doente, a Pérsia estava em estado terminal. A derrota para Heráclio havia mergulhado o império numa guerra civil. O Império Sassânida era como um arranha-céu antigo, com a fundação rachada por um terremoto. A invasão árabe foi o sopro de vento final que fez toda a estrutura desmoronar. O confronto decisivo aconteceu em 636, na Batalha de Al-Qadissiyah. Um exército árabe enfrentou uma força persa muito maior, com sua temida cavalaria pesada e elefantes de guerra, que eram os tanques de guerra da época. A batalha durou 4 dias. Os árabes usaram táticas engenhosas para neutralizar os elefantes, como se tivessem encontrado o interruptor de desligar dessas máquinas de guerra, mirando nos pontos fracos como os olhos e as trombas, transformando a maior arma persa em um perigo para eles mesmos. No 4º dia, assim como em Yarmouk, uma tempestade de areia soprou no rosto dos persas. O general persa foi morto e seu exército desmoralizado entrou em colapso. A derrota foi o golpe mortal. A Mesopotâmia, o coração do império, estava aberta. Em 637, os árabes marcharam sobre a capital, Ctesifonte, que caiu rapidamente. Foi como se o cérebro do império tivesse sido desligado. O tesouro dos chás, acumulado por séculos, foi capturado, dando ao califado os recursos para financiar a próxima fase da expansão. Foi como uma empresa falindo e entregando todo o seu caixa para a concorrente. O imperador sassânida, Yazdegerd III, fugiu para o leste, tentando reunir um novo exército. Sua última resistência na Batalha de Nahavand, em 642,
conhecida como a Vitória das Vitórias, selou o destino do império. Em 651, Yazdegerd III foi assassinado. Com ele, o Império Sassânida, que havia durado mais de 400 anos, deixou de existir. Um dos dois pilares do mundo antigo tinha sido pulverizado. Essa primeira onda de conquistas estabeleceu as bases do império. Em 661, uma nova dinastia, os Omíadas, assumiu o poder. Eles mudaram a capital para Damasco, um sinal de que o foco agora era o Mediterrâneo. Sob os Omíadas, a expansão recomeçou e o próximo alvo era o norte da África. Mas essa não seria uma conquista fácil. Conquistar a Síria e a Pérsia foi como dar um cheque-mate no xadrez, derrubar o rei e o jogo acabou. Mas o norte da África era diferente. Foi como jogar whack-a-mole numa feira. A região era um mosaico de cidades costeiras bizantinas e ferozes tribos berberes. Cada vez que os árabes derrotavam uma tribo ou tomavam uma cidade, outra surgia para resistir em outro lugar. A conquista do Maghreb foi uma campanha longa e difícil, que durou mais de 50 anos, de 647 a 709. Generais como Uqba ibn Nafi lideraram expedições audaciosas até a costa atlântica, quase como exploradores fincando bandeiras em território desconhecido. Houve vitórias e derrotas brutais. Aos poucos, combinando força militar, diplomacia e a conversão gradual das tribos berberes ao Islã, o controle omiada foi estabelecido. Com o norte da África finalmente pacificado, os olhos dos conquistadores se voltaram para o outro lado do estreito, para uma nova fronteira, a Europa. Do outro lado do Estreito de Gibraltar ficava a Espanha, o reino visigótico. Assim como os sassânidas, o reino visigodo era uma casa, dividida por lutas internas pelo poder. Uma das facções em disputa pelo trono tomou uma decisão que mudaria a história e pediu ajuda aos muçulmanos do norte da África. Foi o equivalente a convidar um lobo para vigiar o galinheiro. Em 711, o general berber Tariq ibn Ziyad cruzou o estreito com cerca de 7.000 homens. O que começou como uma incursão virou uma invasão total. O rei visigodo, Rodrigo, reuniu seu exército e marchou para o sul. Os dois exércitos se encontraram na Batalha de Guadalete. A estrutura de poder visigótica era como uma teia de aranha, frágil e mantida unida pelo rei em seu centro. Na batalha, quando o rei Rodrigo foi morto, o centro da teia foi rasgado. Sem ele, a teia inteira simplesmente se desintegrou da noite para o dia. O exército visigodo foi destruído e sua estrutura de poder entrou em colapso. Tariq viu a oportunidade e a agarrou. Com reforços, ele e seu superior Musa marcharam para o norte. As cidades caíram uma após a outra, incluindo a capital, Toledo. Em poucos anos, quase toda a Península Ibérica estava sob controle muçulmano, um novo território que eles chamariam de Al-Ándalus. Uma pequena incursão tinha derrubado um reino europeu inteiro. Com a Península Ibérica subjugada, a expansão islâmica na Europa parecia que ia continuar. As forças muçulmanas cruzaram os Pirineus e começaram a atacar o Reino Franco. Parecia que nada podia parar o avanço. Em 732, o emir de Al-Andalus, Abd al-Rahman al-Ghafir, liderou uma grande expedição para o norte. Seu próximo alvo era Tours. No entanto, entre Bordeaux e Tours, seu exército encontrou um obstáculo inesperado. Esse obstáculo era Carlos, o governante de fato dos francos. Ele reuniu um exército de infantaria veterana e marchou para o sul. Ele entraria para a história como Carlos Martel, o Martelo. Os dois exércitos se encontraram perto de Tours e Poitiers. A cavalaria muçulmana, a força mais temida da época, era como uma espada afiada, rápida e mortal, mas ela se chocou contra a formação franca, que era como um escudo e um martelo imóvel na defesa, esmagadora no ataque. Cronistas da época disseram que os soldados de Carlos Martel
eram como um muro de gelo, impassíveis e inquebráveis. Durante a batalha, o comandante muçulmano Abd al-Rahman foi morto. A notícia se espalhou, causando confusão. Foi como remover a abelha rainha de uma colmeia. O pânico e a desorganização tomaram conta. Ao anoitecer, as forças muçulmanas recuaram e iniciaram uma retirada completa de volta para a Espanha. A expansão islâmica para o coração da Europa Ocidental tinha sido detida. A Batalha de Poitiers é vista como o ponto de virada, o momento em que o avanço muçulmano na Europa encontrou uma barreira intransponível. Olhando para trás, a velocidade da expansão parece quase um milagre. Como isso aconteceu, foi uma confluência de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, e mais importante, seus adversários estavam totalmente enfraquecidos. A guerra entre Bizâncio e a Pérsia não apenas esgotou seus exércitos, mas criou um profundo descontentamento nas províncias. Para muitas populações na Síria e no Egito, a chegada dos árabes foi como trocar de senhorio. O antigo Bizâncio era conhecido por seus impostos altíssimos e disputas religiosas intermináveis. O novo senhorio, ao menos no início, oferecia regras mais simples e impostos menores. Além disso, a unificação religiosa e política da Arábia deu aos árabes um senso de propósito e unidade que eles nunca tiveram. A fé islâmica funcionou como o motor ideológico da expansão, o combustível para o foguete. Houve também a superioridade tática. Os generais árabes eram mestres da guerra móvel. Eles transformaram o deserto, visto por romanos e persas como uma barreira intransponível, em uma autoestrada para a conquista. Mais do que isso, usaram o deserto como um manto de invisibilidade, do qual podiam surgir para atacar e para o qual podiam desaparecer. E claro, a liderança militar. Comandantes como Khalid ibn al-Walid e Tariq ibn Ziyad eram estrategistas brilhantes, capazes de tomar decisões ousadas e inspirar seus homens. No entanto, a expansão tinha seus limites. A derrota em Poitiers mostrou que, longe de sua base e enfrentando um oponente determinado, as vantagens árabes podiam ser neutralizadas. Além disso, o próprio tamanho do império se tornou um desafio. Revoltas internas e a eventual queda da dinastia Omíada em 750 marcaram o fim dessa primeira e mais explosiva fase de expansão. Em um único século, de 632 a 732, o mapa do mundo foi redesenhado para sempre. 2 impérios antigos foram humilhados, um deles desaparecendo completamente. De suas cinzas, um novo império nasceu, um califado islâmico que se tornou o novo centro de gravidade do mundo, estendendo-se por 3 continentes. Essa guerra relâmpago definiu as fronteiras de civilizações que existem até hoje. A perda do norte da África e do Levante transformou o Império Bizantino para sempre. A parada da expansão em Poitiers ajudou a solidificar a identidade de uma Europa cristã ocidental, e a criação de Al-Andalus deu início a quase 800 anos de uma complexa interação de culturas na Península Ibérica. Toda a história da ascensão do Islã é um lembrete de que a história nem sempre se move em um ritmo lento e gradual. Às vezes ela é como um incêndio florestal que varre a velha floresta, permitindo que um ecossistema inteiramente novo renasça das cinzas. Próximo episódio. A única faca que matou César não foi a de Brutus. Você conhece a frase, até tu, Brutus? Mas a ciência acaba de revelar que a história oficial pode ter nos enganado por 2000 anos. Embora Júlio César tenha sido cercado por 80 conspiradores e esfaqueado 23 vezes, apenas um golpe foi realmente fatal e não veio da faca de seu aliado mais famoso. Neste episódio, mergulhamos na primeira autópsia registrada da história, realizada pelo médico Antístios, para descobrir quem foi o verdadeiro assassino de César e como a traição no Senado romano foi muito mais complexa e cruel do que os livros contam. O destino de Roma mudou naquele dia,
Mas o segredo daquela única facada fatal ficou escondido nas sombras do tempo, até agora. Descubra a verdade nua e crua sobre o fim do maior líder de Roma.